Em todos esses dias, em todos esses meses e anos que nós aqui tivemos a oportunidade de auxiliar, é verdade, mas primeiramente de sermos auxiliados, porque todas as vezes em que nós damos o melhor de nós com amor, com carinho, com desprendimento, nós ganhamos em felicidade, ganhamos em tudo. É muita felicidade, muitas realizações, né? E que traz muita alegria por fazer parte desse grupo tão maravilhoso e que faz parte da minha vida, né? Isso aqui representa a minha vida. Para oferecer aos pacientes um tratamento espiritual com amor, com carinho, com responsabilidade e acolhimento. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. A paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, queridos amigos do ERME, aqui é Helder. Hoje eu represento a equipe do MEP, que é o curso de Mediunidade, Estudo e Prática aqui da FEEGO, e que desenvolve a página mep.feego no Instagram. Assim como vocês, nós também completamos esse ano 10 anos de atividade. E há algum tempo vocês têm sido nossos valorosos parceiros nessa difícil, mas gratificante tarefa que é divulgar a doutrina espírita, e no nosso caso a mediunidade, conforme proposta por Kardec, levando esclarecimento e consolo, bem como realmente revivendo a palavra do nosso Mestre Jesus. Então fica aqui nosso agradecimento e também dizer que continuem semeando o amor nos corações de todas as pessoas e que não se deixem abater pelas dificuldades que surgirem, pois nós sabemos que em verdade o nosso trabalho é pequeno e que trabalhamos para Jesus. Então, um forte abraço fraterno a todos, paz e bem e um feliz aniversário. Oi pessoal, aqui quem está falando é a Miriam, eu sou da página do Instagram Pelos Caminhos da Leitura
E lá eu posto livros espíritas, resenhas e também o conteúdo da doutrina espírita. E nesses caminhos do Instagram conheci o pessoal do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, que hoje completa 10 anos de atividades presenciais, né? E 2 anos aqui na página do Instagram. Eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês, servidores do bem, que praticam a fraternidade, a caridade, dando um exemplo para todos nós. Então, que vocês tenham muita saúde, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e que vocês tenham vida longa. Continue por aí, né, dando exemplo de amor ao próximo para todos nós. Um grande beijo a cada um. Pessoal, a Casa Espírita de Oração Centelha Divina está passando aqui para parabenizar uma casa irmã. E eu pergunto a vocês sabem o que é doação? Doar é se despir do ego, é não fazer só por si, mas com um único objetivo, que é de promover a melhoria do outro. E é isso que o Herme faz, aqui em Arco Verde, a 180 quilômetros. O Herme expande caridade. Não medem esforços na atuação da causa do Cristo. Que juntos possamos sempre celebrar estes momentos de grande evolução. Avante! Deus abençoe o trabalho. Olá, eu sou Silvia Viana, aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E venho trazer aqui o meu abraço, os parabéns ao Hospital Espiritual Ricardo de Menezes por essas luzes que dissemina ao longo desses 10 anos de existência. A minha gratidão pelas luzes, pelos benefícios, pelos ensinamentos que traz através do Instagram, esse canal que me propiciou fazer contato com vocês, me beneficiar e compartilhar e colaborar para a disseminação das mensagens positivas, dos livros, dos trabalhos, enfim, do Evangelho e da nossa querida doutrina espírita. Parabéns a todas e a todos. Gratidão. Que é Yuri, de Petrolina, Pernambuco, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça. Venho aqui saudar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes e agradecer, né, de coração as divulgações da cultura espírita e o belo trabalho que vocês fazem. Um abraço. E a dica de leitura que eu trago hoje é o livro Vinha de Luz, um livro muito importante na minha vida e queria compartilhar com todos vocês. Um abraço e feliz aniversário a todos que fazem a instituição. Olá, amigos do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Aqui é a Núbia, do perfil Espírita Club no Instagram. Eu quero agradecer pela amizade virtual que nós temos e quero também parabenizar pelo aniversário de vocês. Que Jesus abençoe esse trabalho de amor e recebam aqui o meu carinho do Rio de Janeiro. Olá, meus amigos do Hospital Espiritual Ricardo Menezes, aqui é a Tati do Livro do Espiritismo, e que bom saber que vocês estão fazendo 10 anos de trabalhos incríveis, ajudando tanta gente, e espero que vocês continuem assim, ajudando muita gente, levando consolo e cura para todos aqueles que te procuram. Que Deus e Jesus possam sempre abençoar vocês, o trabalho de vocês, que vocês continuem sempre seguindo em frente, não importa os desafios que venham. Parabéns e que venham mais 10, 20, 100 anos. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou moderadora da página leitora.espírita aqui do Instagram, onde eu conheci a Herme Oficial, que é a página do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Gostaria de parabenizá-los pelos seus 10 anos de aniversário, que vocês possam sempre estar aí nos caminhos de Jesus. Olá, sou o Ricardo Ramalho e quero compartilhar com você o que eu vejo e sinto quando eu estou no Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Pessoas vivenciando o Evangelho de Jesus, através da caridade, recebendo o próximo como irmãos e irmãs queridas, buscando atender às necessidades ainda da matéria, mas especialmente socorrendo nas fragilidades espirituais. Isso nos provoca uma reflexão da necessidade e importância de estudarmos a nossa doutrina e, por consequência, buscarmos uma reforma íntima. Irmãos e irmãs queridas,
fazendo as suas tarefas de forma organizada e disciplinada, sem esquecer de um acolhimento singular. Isso em todas as áreas, sob a supervisão de uma equipe espiritual regida pelo mentor da casa, o Dr. Ricardo de Menezes. Por isso, a minha eterna gratidão. Olá, meu nome é Josirane. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pelo seu aniversário de 10 anos. Conheci o hospital através de um amigo meu que me indicou. Fui ao hospital, já fiz tratamento no meu joelho esquerdo, graças a Deus fiquei bem. Fiz tratamento de coluna, já fiz também o tratamento de desencarne de meu pai. Atualmente estou fazendo o tratamento de desencarne de minha mãe e só tenho a agradecer. Eu sou Antônio Martins de Farias e quero aqui parabenizar os 10 anos, pelos 10 anos de aniversário do Hospital Espiritual Ricardo Menezes de Santa Cruz do Capibaribe, que também agradecer a todos os voluntários que me receberam tão bem, com tanto carinho, me mostrando o caminho da evolução, o caminho da luz, o caminho de Jesus. Que a Maria Santíssima Jesus possa nos abençoar, nos permitir que muitos outros 10 anos a gente possa comemorar. Muito obrigado a vocês e muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Bom, estou aqui para parabenizar o Herme pelos seus 10 anos de funcionamento. Este lugar, este hospital que está ali aberto para todos aqueles que procuram um auxílio espiritual, uma palavra amiga. Ali encontram palavras de carinho, de amor, de atenção por todos aqueles que estão desempenhando o seu papel, que este papel voluntário, sendo nas palestras, sendo numa palavra amiga, sendo num abraço, sendo em ajuda, e que continue sempre com esse trabalho lindo e abençoado. Bom dia, meu nome é Vera Lúcia, vim falar aqui um pouco do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E eu não conhecia o hospital, meu esposo sempre frequentava e eu não. Quando foi um dia eu fui e há 6 anos mais ou menos comecei a fazer o tratamento. Eu tenho artrite reumatoide, só vivia inchada, mal andava, minha perna já era travada, a perna esquerda, que eu tenho artrose também no joelho, e comecei a fazer esse tratamento. Graças a Deus, eu hoje vivo muito bem. Tomo minha medicação, tenho que tomar, mas eu vivo muito bem. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes pelos 10 anos da instituição e todos os voluntários que há tanto tempo desenvolvem um trabalho excepcional, sempre baseado no respeito, um trabalho desenvolvido com um olhar tão humano e tão sensível, que proporciona um ambiente de muito acolhimento, de muita paz para tantas pessoas. Então, desde já, eu deixo aqui o meu agradecimento e a minha parabenização. Oi, eu sou Marcelo Messias, eu vim aqui, através desse vídeo, agradecer e comemorar esses 10 anos do Hospital Herme. Essa década que há 4 anos vem me mostrando, vem me transformando, tanto eu quanto tantas outras vidas que fazem parte dessa obra, desse momento. Esse hospital que é um ponto de luz, esse hospital que a gente pode contar todos os momentos com essa graça, e com isso nós pedimos, nós rogamos a Deus e somos gratos pela essa obra e pelo que acontece com ela. Gosto muito do Hospital Espírita porque ele me traz paz, me traz muita felicidade. E acho o pessoal de lá muito competente, trabalham muito bem, são simpáticos e sempre me receberam muito bem. Espero que eles continuem sempre assim, recebendo todos e tratando sempre com muito amor e carinho. A presente carta é endereçada por Dona Marilene Colares. Queridos irmãos, pacientes e voluntários, é com alegria que me dirijo a vocês para contar um pouco sobre a história do nosso hospital.
Tudo teve início em 1º de maio de 1983, com a fundação do Centro Espírita Trabalhadores do Cristo, fundado pelas famílias dos senhores Manuel Gonçalves, Mauro Feitosa e Pedro Augusto, tendo como primeiro presidente o senhor Manuel Gonçalves, depois Pedro Augusto, João Pontes, Dona Maria Vieira, Marilene Colares e Vicente Ferreira. Tempos difíceis, as pessoas confundiam o espiritismo com macumba, então, para desmistificar, eu, juntamente com o Vienúcio e outros voluntários, procuramos levar o espiritismo até as pessoas, já que a frequência era muito pouca e em várias vezes nem existia. Quantas vezes eu, sozinha, fiz o estudo do Livro dos Espíritos, dos Médios e do Evangelho, sem uma viva alma. Porém, sabia que ali estavam espíritos desencarnados, para assistir às orientações por mim ministradas, ainda que muito limitadas, repassadas pela minha pessoa. Hoje, vejo quanto era simplória em velas dos ensinamentos que recebemos de Dr. Ricardo Menezes. Isso me incomodava, porque a frequência diminuía e a falta de estímulo aumentava. Então, resolvi fazer uma consulta espiritual para o Centro Espírita Trabalhadores do Cristo. Nessa época, a gente não tinha nem mentor e eu ansiava por um grande projeto. Me dirigi ao Centro Espírita Marco Antônio, no Barro, em Recife, juntamente com Colares. Após a consulta veio a seguinte resposta: estudem, quando estiverem prontos, daqui a mais ou menos 10 anos, o trabalho e o mentor aparecem. Ficamos tristes, mas perseveramos. Daí em diante, íamos a todos os eventos espíritas, seminários, palestras, treinamentos, etc. Começamos a trazer os melhores expositores espíritas de vários estados, a fim de promover o centro e de aprender mais e divulgar a doutrina. Em 2003, meu esposo, Francisco Colares, ficou doente e antes de desencarnar me fez um pedido, que eu nunca deixasse o espiritismo. Diante da dor, me apeguei e consegui forças para realizar o meu sonho, algo grandioso que desse suporte aos desesperados, como eu me sentia, na saúde, na mediunidade em desalinho, na tristeza e etc. E as forças foram surgindo. Após o desencarne do meu esposo, voltei ao Marco Antônio e me disseram que o projeto estava a caminho e continuamos estudando. Veio o nascimento de Tovar Filho, que nasceu perfeito e dias depois perdeu os movimentos. Fiquei triste. Tive um desdobramento, onde havia um corpo, um campo imenso e verde, e nele uma cadeira branca vazia. Corria muito, estava cansada. Cheguei próximo à cadeira, olhei para todos os lados e não via ninguém. Gritei, chamei e ninguém apareceu. Então resolvi me sentar. Aí me apareceu um espírito alto, todo de branco, e me perguntou com carinho: quem mandou você se sentar aí? Respondi: ninguém. Estava cansada e sentei. Ele carinhosamente disse: levante daí, essa cadeira é para Tovar Filho sentar. Eu retruquei: ele não se senta e não vai sentar, porque os médicos materiais disseram. O espírito respondeu: ele vai sentar aí, você tem dúvida? Eu: tenho e não, se os espíritos superiores ajudarem. Ele respondeu: vamos ajudar. Então acordei. Daí para frente, novos desdobramentos surgiram e as oportunidades, através de pessoas participando mais. Surgiu então o nascimento do Herme, em 24/11/2012. 10 anos se passaram e este porto seguro a nos dar sustentação e esperança a todos os que aqui aportam com suas necessidades mediúnicas, problemas de saúde, de angústias, solidão e desequilíbrios. Irmãos, o Evangelho de Jesus é para ser vivido e não só para ser conhecido. Nas máximas do Cristo encontramos o norte de nossas vidas. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É dando que se recebe, é perdoando que será perdoado. A saudade é grande. Me encontro distante dos trabalhos do Herme fisicamente,
porém sempre presente em orações. Essa causa a Deus pertence e decidi cuidar do meu bem maior, que é a minha mãe, que se encontra acamada e com 97 anos. No tocante ao Herme, já que me encontro afastada, deixo a cargo da querida Vianúcia, presidente, que se empenha até hoje para levar o Herme à frente, os médiuns receitistas e os demais voluntários, que ao longo desses 10 anos vem dando o seu melhor para todos nós e para a realização do trabalho do Cristo, colhendo bênçãos infinitas, derramadas pela espiritualidade superior, o discernimento do nosso mentor, Dr. Ricardo de Menezes. Gratidão eternamente ao Criador e a todos que compõem o Herme, tanto aos presentes como àqueles que já partiram, até para o plano espiritual. Fiquemos com o Cristo e que a nossa seara espírita seja sempre o norte da nossa caminhada. Marilene Ferreira Colares. Olá, queridos amigos do Herme, aqui é Helder. Hoje eu represento a equipe do MEP, que é o curso de Mediunidade, Estudo e Prática aqui da FEEGO, e que desenvolve a página mep.feego no Instagram. Assim como vocês, nós também completamos esse ano 10 anos de atividade. E há algum tempo vocês têm sido nossos valorosos parceiros nessa difícil, mas gratificante tarefa que é divulgar a doutrina espírita, e no nosso caso a mediunidade, conforme proposta por Kardec, levando esclarecimento e consolo, bem como realmente revivendo a palavra do nosso Mestre Jesus. Então fica aqui nosso agradecimento e também dizer que continuem semeando o amor nos corações de todas as pessoas e que não se deixem abater pelas dificuldades que surgirem, pois nós sabemos que em verdade o nosso trabalho é pequeno e que trabalhamos para Jesus. Então, um forte abraço fraterno em todos, paz e bem e um feliz aniversário. Oi pessoal, aqui quem está falando é a Miriam, eu sou da página do Instagram Pelos Caminhos da Leitura e lá eu posto livros espíritas, resenhas e também o conteúdo da doutrina espírita. E nesses caminhos do Instagram conheci o pessoal do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, que hoje completa 10 anos de atividades presenciais, né? E 2 anos aqui na página do Instagram. Eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês, servidores do bem, que praticam a fraternidade, a caridade, dando um exemplo para todos nós. Então, que vocês tenham muita saúde, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e que vocês tenham vida longa. Continue por aí, né, dando exemplo de amor ao próximo para todos nós. Um grande beijo a cada um. Pessoal, a Casa Espírita de Oração Centelha Divina está passando aqui para parabenizar uma casa irmã. E eu pergunto a vocês sabem o que é doação? Doar é se despir do ego, é não fazer só por si, mas com um único objetivo, que é de promover a melhoria do outro. E é isso que o Herme faz. Aqui em Arco Verde, a 180 quilômetros, o Herme expande caridade. Não medem esforços na atuação da causa do Cristo. Que juntos possamos sempre celebrar estes momentos de grande evolução. Avante! Deus abençoe o trabalho. Olá, eu sou Silvia Viana, aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E venho trazer aqui o meu abraço, os parabéns ao Hospital Espiritual Ricardo de Menezes por essas luzes que dissemina ao longo desses 10 anos de existência. A minha gratidão pelas luzes, pelos benefícios, pelos ensinamentos que traz através do Instagram, esse canal que me propiciou fazer contato com vocês, me beneficiar e compartilhar e colaborar para a disseminação das mensagens positivas, dos livros, dos trabalhos, enfim,
do Evangelho e da nossa querida doutrina espírita. Parabéns a todas e a todos. Gratidão. Que é Yuri, de Petrolina, Pernambuco, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça. Venho aqui saudar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes e agradecer, né, de coração as divulgações da cultura espírita e o belo trabalho que vocês fazem. Um abraço. E a dica de leitura que eu trago hoje é o livro Vinha de Luz, um livro muito importante na minha vida e queria compartilhar com todos vocês. Um abraço e feliz aniversário a todos que fazem a instituição. Olá, amigos do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Aqui é a Núbia, do perfil Espírita Club no Instagram. Eu quero agradecer pela amizade virtual que nós temos e quero também parabenizar pelo aniversário de vocês. Que Jesus abençoe esse trabalho de amor e recebam aqui o meu carinho do Rio de Janeiro. Olá, meus amigos do Hospital Espiritual Ricardo Menezes, aqui é a Tati do Livro do Espiritismo, e que bom saber que vocês estão fazendo 10 anos de trabalhos incríveis, ajudando tanta gente, e espero que vocês continuem assim, ajudando muita gente, levando consolo e cura para todos aqueles que te procuram. Que Deus e Jesus possam sempre abençoar vocês, o trabalho de vocês, que vocês continuem sempre seguindo em frente, não importa os desafios que venham. Parabéns e que venham mais 10, 20, 100 anos. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou moderadora da página leitora.espírita aqui do Instagram, onde eu conheci a Herme Oficial, que é a página do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Gostaria de parabenizá-los pelos seus 10 anos de aniversário, que vocês possam sempre estar aí nos caminhos de Jesus. Olá, sou o Ricardo Ramalho e quero compartilhar com você o que eu vejo e sinto quando eu estou no Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Pessoas vivenciando o Evangelho de Jesus, através da caridade, recebendo o próximo como irmãos e irmãs queridas, buscando atender às necessidades ainda da matéria, mas especialmente socorrendo nas fragilidades espirituais. Isso nos provoca uma reflexão da necessidade e importância de estudarmos a nossa doutrina e, por consequência, buscarmos uma reforma íntima. Irmãos e irmãs queridas, fazendo as suas tarefas de forma organizada e disciplinada, sem esquecer de um acolhimento singular. Isso em todas as áreas, sob a supervisão de uma equipe espiritual regida pelo mentor da casa, o Dr. Ricardo de Menezes. Por isso, a minha eterna gratidão. Olá, meu nome é Josirande, quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pelo seu aniversário de 10 anos. Conheci o hospital através de um amigo meu que me indicou. Fui ao hospital, já fiz tratamento no meu joelho esquerdo, graças a Deus fiquei bem. Fiz tratamento de coluna, já fiz também o tratamento de desencarne de meu pai. Atualmente estou fazendo o tratamento de desencarne de minha mãe e só tenho a agradecer. Eu sou Antônio Martins de Farias e quero aqui parabenizar os 10 anos, pelos 10 anos de aniversário do Hospital Espiritual Ricardo Menezes de Santa Cruz do Capibaribe, que também agradecer a todos os voluntários que me receberam tão bem, com tanto carinho, me mostrando o caminho da evolução, o caminho da luz, o caminho de Jesus, que a Maria Santíssima Jesus possa nos abençoar, nos permitir que muitos outros 10 anos a gente possa comemorar. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Bom, estou aqui para parabenizar o Herme pelos seus 10 anos de funcionamento. Este lugar, este hospital que está ali aberto para todos aqueles que procuram um auxílio espiritual, uma palavra amiga. Ali encontram palavras de carinho, de amor, de atenção por todos aqueles que estão desempenhando o seu papel, que este papel voluntário, sendo nas palestras, sendo numa palavra amiga, sendo um abraço,
sendo em ajuda, e que continue sempre com esse trabalho lindo e abençoado. Bom dia, meu nome é Vera Lúcia, vim falar aqui um pouco do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E eu não conhecia o hospital, meu esposo sempre frequentava e eu não. Quando foi um dia eu fui, e há 6 anos mais ou menos, comecei a fazer o tratamento. Eu tenho artrite reumatoide, só vivia inchada, mal andava, minha perna já era travada, a perna esquerda, que eu tenho artrose também no joelho, e comecei a fazer esse tratamento. Graças a Deus, eu hoje vivo muito bem. Tomo minha medicação, tenho que tomar, mas eu vivo muito bem. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes pelos 10 anos da instituição e todos os voluntários que há tanto tempo desenvolvem um trabalho excepcional, sempre baseado no respeito, um trabalho desenvolvido com um olhar tão humano e tão sensível, que proporciona um ambiente de muito acolhimento e de muita paz para tantas pessoas. Então, desde já eu deixo aqui o meu agradecimento e a minha parabenização. Oi, eu sou Marcílio Messias, eu vim aqui através desse vídeo agradecer e comemorar esses 10 anos do Hospital ECME. Essa década que há 4 anos vem me mostrando, vem me transformando, tanto eu quanto tantas outras vidas que fazem parte dessa obra, desse momento. Esse hospital que é um ponto de luz, esse hospital que a gente pode contar todos os momentos com essa graça, e com isso nós pedimos, nós rogamos a Deus e somos gratos pela essa obra e pelo que acontece com ela. Gosto muito do Hospital Espírita porque ele me traz paz, me traz muita felicidade. Acho o pessoal de lá muito competente, trabalham muito bem, são simpáticos e sempre me receberam muito bem. Espero que continue sempre assim, recebendo todos e tratando sempre com muito amor e carinho. Em todos esses dias, em todos esses meses e anos que nós aqui tivemos a oportunidade de auxiliar, é verdade, mas primeiramente de sermos auxiliados, porque todas as vezes em que nós damos o melhor de nós, com amor, com carinho, com desprendimento, nós ganhamos em felicidade, ganhamos em tudo. É muita felicidade, muitas realizações, né? E que traz muita alegria por fazer parte desse grupo tão maravilhoso e que faz parte da minha vida, né? Isso aqui representa a minha vida. Para oferecer aos pacientes um tratamento espiritual com amor, com carinho, com responsabilidade e acolhimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Fernanda do Leitura com Magia. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu canal. O Leitura com Magia nasceu porque o meu grande sonho é espalhar a leitura para todo mundo, para todas as crianças de todas as idades, inclusive os adultos. Mas hoje, em parceria com várias editoras, eu sou uma grande divulgadora da doutrina espírita.
E eu estou muito honrada em estar agora com vocês, comemorando os 10 anos do Hospital Espírita Ricardo de Menezes. Eu queria parabenizar esse lindo hospital. Eu acho lindo o trabalho de vocês, principalmente dos evangelizadores. Eu vou na evangelização desde que eu tinha 3 aninhos de idade. Eu acho muito importante porque me faz crescer, tanto espiritualmente quanto moralmente. E é lógico que eu não ia perder a oportunidade de dar uma ótima dica de livro para vocês. Vocês já sabem que o livro mais importante da doutrina espírita é esse aqui, o Livro dos Espíritos. E acompanhado dele, para as crianças, tem o Livrinho dos Espíritos. Gente, olha que livro fofo! E acompanhado do Livrinho dos Espíritos vem o Evangelinho segundo o Espiritismo. São 2 livros super legais, indicados principalmente para crianças e adolescentes. São ótimos, a linguagem é super divertida. Então, muito obrigada por me receber aqui no Hospital Espírita Ricardo de Menezes. Olá, estamos aqui mais uma vez, diretamente do Herme, Tovar Alexandre e eu, Lucielma, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, num dia mais que especial, né, véspera de Natal, para darmos continuidade à nossa compreensão, né, tanto da vida terrena quanto do plano espiritual, e entender um pouco das orientações que os Espíritos nos trazem há muito tempo. Nós, aqui do Herme, somos todos voluntários. O Herme funciona sempre aos sábados, a partir das 10h20 da manhã, com atendimento ao público. Nenhum dos tratamentos realizados aqui, o paciente paga por eles, são todos gratuitos. E nós sobrevivemos de doações e das contribuições da sociedade e dos trabalhadores. Então, desde já, eu deixo aqui o convite para que vocês possam vir nos conhecer, fazer uma consulta com um dos nossos médicos espirituais e receber o amparo e o apoio que todos sempre necessitamos. Nós também temos uma parceria com o Grupo Espírita Centelha Divina, da cidade de Arco Verde, onde quinzenalmente os nossos médiuns receitistas atendem lá através dos médicos espirituais. Eu gostaria de convidar a Tovar para fazer a leitura do Evangelho, mas antes queria destacar que hoje nós não tivemos atendimentos presenciais em virtude das comemorações natalinas, nem teremos na próxima semana. Porém, aqueles que já são pacientes do Herme têm os canais pelos quais entram em contato com os médiuns receitistas e solicitam os atendimentos emergenciais caso sejam necessários. Então, agora Tovar, a leitura. Olá a todos, eu farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, farei a leitura do capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. Aqui nesse capítulo eu farei a leitura do item 8 para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e elas profetizarão. Atos dos Apóstolos, item 2, versículos de 17 a 18. Os Espíritos nos trazem uma explicação. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e quem por toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje e em todos os pontos da Terra desde sempre. A mediunidade se revela às pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos idosos, e é os sinais
que chegaram os tempos preditos. Nós, os espíritas, não colocamos as condições divinas como condições especiais, como espécie de milagres. Mas é importante que nesses atos dos apóstolos contidos lá naquele livro que tornou-se a Bíblia Sagrada dos nossos irmãos católicos e dos nossos irmãos evangélicos, existem verdades inexoráveis, verdades inquestionáveis, e essa é uma dessas verdades em que, quando Jesus nos alerta que haverá falsos cristos e falsos profetas e que a sua voz será reproduzida por idosos, crianças, por todas as pessoas que têm mediunidade, ou seja, por todos aqueles que estão habitando a Terra, porque mediunidade é a capacidade que nós temos de sentir em grau qualquer a influência dos espíritos. Então, se nós temos a capacidade de sermos influenciados pelo nosso anjo da guarda, se nós temos a capacidade de pedir a Deus que seja nos orientado por onde nós devemos seguir, e nós recebemos essa orientação, nós somos, portanto, médiuns. Dessa maneira, existem aqueles médiuns que estão ressoando a voz do Senhor, existem aqueles outros médiuns que estão ressoando a voz daqueles espíritos que ainda não estão esclarecidos o suficiente. Esses médiuns, eles estão nos mais altos postos do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, no seio de todas as religiões há esses médiuns. Então, se esses líderes religiosos estão reproduzindo algo que é contraditório com a moral cristã, qual é a moral cristã? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu amar o próximo como a mim mesmo, eu amo se ele for honesto ou se ele for desonesto. Eu amo o próximo se ele for assassino ou se ele não for assassino. Deus ou Jesus, traduzindo a vontade de Deus, não nos impôs condições a esse amor. Então é importante que nós possamos compreender que desde os tempos mais remotos nós vemos sendo orientados que devemos não seguir a nossa intuição no sentido de termos a cabeça dura e de não escutarmos ninguém, mas de passarmos no crivo da razão tudo o que nos é dito. Independente se é dito por alguém que tem muita experiência em religião, por alguém que passou por teologia, por alguém que está ocupando cargos em agremiações religiosas, essas pessoas têm muitos anos de religiosidade, tudo bem, mas o que ele está orientando a fazer, o que ele está pedindo para fazer, é contraditório com o que Jesus nos pediu para fazer, é preciso que analisemos essas questões e não é nenhuma falta de respeito, porque afinal de contas nós somos cristãos, nós seguimos o Cristo e não seguimos a uma pessoa. E acho que é importante destacar nessa sua fala, né, que esse amor verdadeiro do qual Cristo fala e nos deu testemunho, ele não está em nenhum momento ligado à experiência ou a titulações ou algo dessa natureza. Não são os títulos que a pessoa tem que vão definir, né, esse exercício do amor. Muitas vezes uma pessoa sem estudo e sem conhecimento acadêmico ou científico algum consegue ser cristão muito mais do que outros. Então isso tem muito a ver com a pureza de coração de cada um, né, com o que está no íntimo de cada um. E aí com essas reflexões que a gente inicia o nosso programa de hoje, no qual nós trabalharemos com as questões de número 354, 355 e 356. Nós estamos no estudo do livro 2º, capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal. Nesse capítulo, a parte que fala da união da alma e do corpo. Então, essas três questões que estão postas aqui nos trazem algumas reflexões importantes. E a primeira traz o seguinte: como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si
a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então, aqui, de forma muito sucinta, os espíritos nos demonstram que até o momento em que ocorra a união definitiva, não é? Entre o espírito e o corpo, aí sim é que vai se iniciar uma vida que a gente possa chamar de uma vida completa, né? Antes disso, ela é incompleta, né? É como se fosse um estado vegetativo. Quando está no ventre da mãe, aquele ser, ele é totalmente dependente, né? Inclusive as sensações que ele tem são relacionadas às sensações que a mãe tem. Então, todo o alimento, toda a nutrição, toda a proteção, tudo isso advém da mãe. Com essa união definitiva com o espírito, aí sim, esse ser que passa a ser, né, assim chamado, esse ser, né, aí está completo. Antes disso, não. Então, a partir desse momento, dessa completude, é que a gente considera que realmente essa vida está na sua forma mais completa, pronta para, a partir daí, seu desenvolvimento, né, para aí suas percepções irem se aguçando, para seu corpo ir funcionando externamente ao da mãe, mesmo sendo muito delicado, necessitando de todos os cuidados de proteção e alimentação, enfim. Mas ele é um ser, de certa forma, independente, porque o pulsar do seu coração, porque a sua circulação sanguínea, porque as suas excreções, elas se tornam independentes em relação à mãe, né? E antes estavam totalmente vinculadas. Então, é a partir, realmente, desse primeiro respirar fora do corpo da mãe, da união definitiva entre espírito e corpo, que assim começa a vida. Sim. Uma universidade americana situada na Califórnia fez um estudo com as plantas, onde alguém se aproxima da planta com uma tesoura na mão e corta um galho daquela planta. Na aproximação entre cortar o galho e essa aproximação da planta, essa planta emite um pulso elétrico. Quando alguém conversa com essa planta e diz que vai lhe tirar um galho e faz o mesmo movimento e retira um galho daquela planta, aquela planta não emite um pulso elétrico. Isso não significa dizer que existe uma alma naquela planta. Existe vida, nós sabemos, as células vegetais, nós compreendemos todos os imperativos de um ser vegetal, mas não há uma alma ligada àquela planta. Então os espíritos nos colocam que, como brilhantemente nos colocou Lucy, existem questões que são questões fisiológicas, não são questões que precisam de um ordenamento da alma, vamos dizer assim, para que aconteça. São reflexos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, quando nós temos aqueles bebês que não se desenvolvem neurologicamente, ou quando nós temos aqueles bebês que desenvolvem graves problemas congênitos e tornam-se inviável a sua vida fora do útero da mãe, isso não significa dizer que aquele espírito que está ligado àquele corpo está vivenciando toda aquela experiência negativa, que o espírito está em sofrimento durante aquele período gestacional. Então é preciso que possamos fazer essa diferenciação. E é como colocamos no programa passado, nada disso é muito simples, não é? A gente não pode simplificar, é assim, todas as gestações são assim, todo bebê que tiver isso é porque ele teve um problema do passado, todo bebê que tem um problema congênito, ele traz essa herança porque fez o que não devia em outras existências. Nós não podemos colocar as coisas nesses termos simplórios. Muito cuidado com essas generalizações, né, Tovar? Que inclusive às vezes
vamos dizer assim, uma prática muito comum aos espíritas, né? Nós muitas vezes caímos nessa armadilha de sempre estar fazendo essas relações que nem sempre se explicam, porque cada espírito tem uma história, né? Tem uma caminhada. Na questão de número 355, foi perguntado o seguinte: existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, da mesma forma que nós temos, né, crianças cuja mãe vai passar por toda uma gestação e no final essa criança, muitas vezes no momento do parto, ela desencarna, né, ela falece, e no momento da união desse espírito com o corpo, muitas vezes ocorre a união seguida já do desencarne. Então são situações que quando a gente pensa sobre elas, que são sofridas, né, que são muitas vezes traumatizantes, mas a gente também precisa lembrar que do ponto de vista espiritual, nenhum de nós é inocente, né? As coisas acontecem porque são situações pelas quais a gente precisa passar. Às vezes a gente precisa passar enquanto pai, enquanto mãe, às vezes a gente precisa passar enquanto espírito, né? Então são muitas vezes breves passagens que nos estão destinadas, né? Às vezes essa frustração de um novo reencarne é importante, né, para que aquele espírito retorne mais uma vez ao plano espiritual e possa trabalhar no sentido de que na próxima oportunidade tenha uma vida longeva para poder realmente cumprir e resgatar aquilo que tem que ser feito. E em outros casos também, são situações que, por mais doloridas que sejam, vão auxiliar aquele pai, aquela mãe e inclusive outras pessoas da família, né, a reflexões importantes, a reajustes de condutas e outras questões dessa natureza. E com essa fala, eu não quero diminuir de forma alguma a dor de ninguém, né, o sofrimento. A gente compreende, tem perfeita noção, né, do quanto é sofrido, do quanto é dolorido. Mas com essa fala, ela existe, ela está aqui posta no sentido de fortalecer, especialmente quem passa por isso, com a compreensão de que as vivências que nós temos geralmente são as vivências que nós necessitamos ter, né, para que a gente, mais à frente, possa gozar de momentos mais suaves e mais tranquilos. Sim. Uma mãezinha que tem 3, 4, 5, 6 gestações e essas gestações elas não chegam a lume, ou a criança nasce e sobrevive apenas algumas horas, ou durante essas gestações existem os abortos espontâneos. Isso não significa dizer que essa mãe não é merecedora perante a justiça divina. Quando os espíritos colocam prova, não significa... A gente tem uma mania de colocar prova como se fosse uma espécie de castigo. E prova não é castigo. Aquela mãe não está sendo castigada pela misericórdia de Deus, até porque seria um contrassenso a misericórdia de Deus massacrar alguém que está auxiliando espíritos a reencarnarem. Está sendo co-criadora junto com Deus. Então, esses espíritos, muitas vezes, alguns recuam diante da prova, outros estão fazendo a formação, uma modelagem nova no seu perispírito para que possam reencarnar sem nenhum problema congênito grave. Há um propósito naqueles abortos espontâneos do ponto de vista de quem observa apenas o que está acontecendo no plano material, pode não ter nenhuma utilidade.
Mas do ponto de vista espiritual, se nós analisarmos isso de forma energética, esse choque anímico que está tendo desse espírito com essa mãe, esse conglomerado energético reencarnante entrando em sintonia com essa mãezinha que vai gerar esse corpo, essa mãe está doando uma quantidade de energia, ela está curando, vamos dizer assim, o perispírito desse ser reencarnante que ainda não conseguiu potencial suficiente para segurar o espírito ou para segurar no duplo etérico o coeficiente de energia vital suficiente para manter uma existência no corpo físico. Mas isso não é em vão. Esses abortos espontâneos, eles não estão acontecendo para castigar a mãe ou ao acaso. Na realidade, essa mãe está servindo como uma grande incubadora divina. Imagine que as incubadoras recebem os bebês nos seus mais diversos graus de gravidade e entregam esses bebês às suas mães. Essas incubadoras não podem ser consideradas mãe dessas crianças, mas temporariamente foram decisivas para a existência daquela pessoa dali por diante. Assim são essas mães, são verdadeiras incubadoras divinas que têm um trabalho lindíssimo de ofertar a esses espíritos a possibilidade de se curarem durante essas gestações que não vingam. Exatamente. E na questão de número 356, nós temos o seguinte: existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim, há os que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada devem realizar por eles. É, então, somente pelos pais que essa criança veio. E aí, continuando, um ser dessa natureza pode chegar a termo? Sim, algumas vezes, mas não vive. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? O que seria sem ele? Não seria um ser humano. Então, nessa questão, que é uma questão que se subdivide, né, em 3, em 4 na realidade, a gente tem aqui a questão daquelas crianças, né, cuja gestação acontece, mas no momento do nascimento elas não têm vida. Então, quando isso acontece é justamente porque há ausência do espírito. Porque quando há um espírito designado para aquele corpo, haverá no momento do nascimento a junção entre corpo e espírito. A junção que a gente fala desde o programa anterior, que a gente acho que está chamando de definitiva, né? Acho que é esse o termo. Que é justamente quando ocorre essa junção, que aquele ser, né, que estava no ventre da mãe, mas que não tinha a vida completa, mas quando no momento do nascimento há essa junção, ele passa a ser um ser humano, né, porque o que faz com que nós sejamos considerados seres humanos é justamente o ânimo, né, é isso que nos dá a vida. Porque se eu tiro o que me dá vida, fica apenas a matéria, que é o corpo, né? É o que a gente entende por corpo, apenas. Que, quando no momento do desencarne, o que me anima, o que me dá vida, né? Há essa separação, fica ali apenas a matéria, apenas o corpo, que a gente sabe que em seguida vai se desintegrar, né? Vai retornar ao ambiente, voltar às substâncias para o ambiente. Então, o que faz com que neste momento eu possa pensar, falar, me comunicar com vocês, né? O que faz com que eu possa ter planos e sonhos e desejos e sentimentos é justamente o que me anima. E o que me anima é o espírito, que no momento do nascimento se une ao corpo, no momento do desencarne se separa do corpo, né? Então, para que acho que fique um pouquinho mais claro. Eu lembro de 2 casos e eu estava pedindo permissão ao Dr. Ricardo para falar deles, que diz respeito a esses casos em que a criança ou nasce morta ou que há
os abortos espontâneos ou aquelas crianças que vivem apenas algumas horas ou alguns meses e depois acabam desencarnando. Eu lembro de 2 casos muito emblemáticos. Um que o Dr. Ricardo tratara de uma mãezinha que, numa vida anterior, foi, junto com aquele filho, responsável pela morte de algumas pessoas. Ela lidou muito bem com aquela consciência de culpa, mas ele não. Ele se sentia muito responsável pelas mortes, por toda aquela dor que ele provocou. Então ele entra numa monoideia, vive anos e anos em regiões de sofrimento, é perseguido por essas entidades espirituais. Essa monoideia leva ele a reencarnar de forma compulsória, como nós chamamos. Esse encarne de forma compulsória, ele não aceita e se suicida durante esse reencarne, retorna ao plano espiritual com uma consciência de culpa agora duplicada. Essa monoideia leva ele a perder a forma física, a forma perispiritual. Ele toma aquela forma que no livro dos médiuns nós encontramos com o nome de ovoide, não é? Que são aqueles espíritos que entraram numa monoideia e perderam a sua forma física. Essa mãe, que outra hora parceira de crime dele em outras existências, decide restaurar o perispírito dele e pede à misericórdia divina que possa fazer esse restauro perispiritual e recebe esse filho por 3 encarnações seguidas, vivendo apenas algumas horas após o parto. Então, aquelas horas que ele agonizava até morrer, depois que saía de seu ventre, era a maneira que a misericórdia de Deus encontrou dele recuperar a forma perispiritual e poder reencarnar sem tantos problemas congênitos. Esse é um dos casos. O outro que eu me lembro diz respeito a alguém que aquela mãe não é nenhuma parceira de crime dele, mas ele envolve-se num problema conjugal, mata a esposa, as crianças e não consegue lidar com aquela consciência de culpa. E também num enredo muito semelhante com essa primeira história, essa mãezinha pede para que possa recebê-lo e restaurar também essa sua forma perispiritual. Esse com um pouco menos de sofrimento, com um pouco menos de dor, apenas com 2 gestações de 3 e 8 meses, ele consegue recuperar a sua forma física. Na 3ª gestação é a criança que convive normalmente, nasce com leves problemas congênitos no que diz respeito às questões neurológicas, mas que consegue levar uma vida aparentemente normal. Então, esses 2 casos, nós observamos que o processo reencarnatório é um processo muito vasto e que a misericórdia de Deus usa de diversos mecanismos sempre para o bem daqueles que estão envolvidos e nunca para uma espécie de perversidade, de punição para aquelas pessoas que estão envolvidas nesses processos. E aí nós lembremos daquela fala de Lucy, que nós não somos inocentes. E quando ela diz que nós não somos inocentes, não é uma peça acusatória que ela faz contra nós. Ela está dizendo que nós temos um passado e que esse passado ele é determinante no que nós estamos vivenciando agora. Então nós não podemos nos voltar contra Deus, nós não podemos questionar as coisas que nos acontecem no sentido de que, por que comigo? E por que não comigo? Se nós temos mais equilíbrio, então que os desequilíbrios aconteçam conosco para que nós possamos lidar com esses desequilíbrios. Porque se nós desejarmos ou se quisermos passar a bola para aquele que não é tão equilibrado assim, essa criança pode ser colocada para adoção, essa criança pode ser abandonada na rua ao descobrir que tem algum problema congênito. Então, se somos nós, os equilibrados, que recebamos esses espíritos e que façamos aquilo que nos compete, amemos o próximo como a nós mesmos. E aí, a gente lembra da leitura inicial, Tovar, que falava a respeito da misericórdia, né, divina, e a gente pede, roga a Deus por essa misericórdia, por todos nós, hoje e sempre, convidando a todos para que nós possamos fechar os olhos e fazer a nossa prece de encerramento. Maria, Mãe de bondade e amor,
rogamos a vós, ao vosso Filho, Jesus Cristo, tão amado, a vossa misericórdia sobre todos nós, em nossas existências, nas de hoje e nas que virão, que possamos sempre contar com vosso amparo, com vossa proteção e o amor de Jesus, que não nos falta, que não nos falha e que sempre é presença em nossa existência, a nos fortalecer e nos inspirar para que possamos cada dia nos tornarmos seres melhores, amando mais aos nossos próximos, como nós desejamos ser cuidados e amados. Permanece conosco, hoje e eternamente. Que assim seja.